Muito bem, estamos de volta com o último bloco do assunto principal. Esse é o bloco de costume, onde eu respondo as perguntas que vocês mandam para o e-mail, assuntoprincipal@fotostv.com.br, ou as perguntas que chegam pelo chat, eles imprimem para mim aqui ó, ao vivo. Tá? Hoje tem um monte de pergunta, vamos ver se eu vou conseguir responder todas. Ou também algumas perguntas que eventualmente vêm pelo comentário do YouTube e que não dá para responder ali, que são complexas demais para responder escrevendo. Eu vou começar por algumas que vieram do e-mail, tá? Então eu tenho aqui, ó, David Dias me mandou uma pergunta assim, ó, ele tem uma T4i com as seguintes lentes, 18-135, 24-105, 50-1.4. Ele pretende adquirir um outro corpo, um corpo novo. Ele está em dúvida entre 80D, 7D Mark II e 6D. Tá? Ele gosta de fazer fotografias de família e muitas vezes à noite, certo? Aí ele quer saber qual é a melhor opção. Aí, por acaso, também veio uma pergunta aqui, ó, ao vivo, Elisandra Wendler, que me perguntou informações sobre a Canon 7D, ela colocou aqui Mark, deve ser a Mark II. Né? Que também então faz parte dessa pergunta aqui que chegou por e-mail. Então é o seguinte, primeiro falando sobre a 7D Mark II, tá? Não, esquece ela, tá? 7D Mark II é um lançamento muito antigo, já uma pós-vida a um lançamento que já vinha se arrastando antes, que era a 7D, que não foi tão bem concebida assim, a Canon foi muito infeliz nessa linha dela. Não que a câmera seja ruim, mas pelo preço que ela custa, não vale a pena. Tá? Os recursos que ela tem são específicos dela, são muito restritos para o preço que ela custa. Daí você tem aqui a outra opção que o David colocou, a 80D. Tá? A 80D também meio que já deu o que tinha que dar em relação ao preço dela. Por quê? Porque o mesmo sensor que está no 80D já está ali na Canon T6 e agora na T7. Então não faz sentido. Tá? É o mesmo sensor. Os recursos da 80D são um pouquinho mais avançados, mas assim não é grande coisa. Para a maioria dos tipos de fotografia, isso não vai representar realmente uma inovação. Até porque o módulo de autofoco agora da T7, até já o da T6, ele vem com vários pontos de foco cruzados, tá? Diferente das câmeras antigas. Eu acho que a tua T4i só tem o ponto de foco central cruzado e são poucos pontos de foco. Então isso vai fazer bastante diferença para quem faria fotografias de movimento, esporte, sei lá, criança brincando, correndo, coisas assim. Eu não sei se é muito o caso, tá? Tu, Elisandra, não me mandou o que tu quer fazer com a câmera, então eu não sei te dizer. Mas aqui fotografia de família, eventos de família, não vai muito disso. Não precisa muito de velocidade. Agora, o que eu te diria? Tu tem uma T4i, tu pode trocar para uma T7i, que é um lançamento agora, e daí se quiser uma câmera um pouquinho mais avançada em termos de controle, a 77D. Para ti vale a pena, porque tu estava com a T4i. Agora, se tu tivesse com a T5i, já de repente nem valeria a pena você trocar de câmera para ter o mesmo tamanho de sensor. Aí sim valeria a pena você ir para 6D, que é uma que você colocou aqui como opção. Agora, você tem dinheiro para comprar uma 6D, que é a full frame de entrada da Canon? Espera o lançamento da 6D Mark II, porque a 6D é uma câmera bem ruim. Tá? O Dynamic Range dela é ruim, o módulo de foco dela é péssimo, é inferior ao da T6i, por exemplo, porque só tem um ponto de foco cruzado e os outros pontos de foco estão muito próximos do centro. É praticamente impossível você conseguir fazer fotografias em alta velocidade com ela, usando das técnicas de autofoco. Pelo preço que ela custa, não vale a pena. Então, se você tem uma grana para investir numa full frame, espera a 6D Mark II, vai vir mês que vem, talvez meu próximo programa já seja um review dela, né, se der tempo de ser lançado, e vamos ver o que vai acontecer. Se não,
se você quiser se manter no APS, não gasta muito dinheiro com essas câmeras avançadas aqui da Canon, não. Pega uma 77D, que é lançamento de agora, ou uma T7i, pelo lançamento de agora, ou se não, a um preço já razoável por não ser lançamento, talvez a T6i ou a T6S, se você achar ela disponível. A T6S também é bem interessante. Ok? Então, respondido duas numa. Vamos aqui para o outro e-mail que chegou. Eliagner, ele já acompanha o programa, está sempre comentando coisas. Aí ele está aqui parabenizando o programa, muito obrigado. Atualmente estou fazendo muito evento escolar, formatura, colação de grau, baile, coisa assim. Ele está com uma Sony APS-C. Ele não me disse qual é a lente que ele está, mas suponho que seja a Alpha 6000, tá? Com uma 16-35. E aí ele me pergunta se vale a pena ele ir para uma Sony da linha A7 com a 24-70 f4 ou até uma 10-18. Ele queria uma recomendação então sobre um kit e que ele usa também Canon adaptada. Bom, seguinte, você ir para uma full frame obviamente é um avanço tremendo, principalmente na condição ruído ISO. Eu não sei se isso é tão representativo para você, porque formatura e coisas assim, é de costume você usar flash. Você não fica na iluminação do lugar, porque os lugares são muito mal iluminados. Não fracamente iluminados, são mal iluminados. Tem lâmpadas de tudo quanto é tipo de cor diferente, ângulos diferentes de luz que causam direções de sombra horríveis. Então, normalmente o pessoal usa flash por causa disso. Nesse ponto, você não vai ter nenhum avanço em ir para uma full frame. Outra consideração, essa 24-70 f4 da Sony é uma lente bem ruinzinha pelo valor que ela custa, tá? Ela não é uma lente boa. Você vai gastar muito dinheiro em uma lente que não vai te atender tão bem. Ela é pior do que a 16-35. Tá, ela tem um pouquinho mais de range de zoom, mas ela é pior do que a 16-35. Fazer o quê? E essa 10-18 é uma lente mais para arquitetura e paisagem, ela é muito angular para o que você se propõe a fazer. Então eu acho que não vale a pena. Eu acho que você esperaria ainda um pouco mais para fazer essa troca. Eventualmente, se você quiser mais velocidade, uma estabilização de imagem, troque a sua Sony mais básica pela Alpha 6500. Eventualmente aí você vai ter um avanço e não vai precisar trocar de lente por enquanto, certo? As lentes da Sony são muito restritas ainda. Ela tem esse nome que ela é fabricada pela Zeiss e tal, mas não são aquela coisa, tá? Não é o tio Carl Zeiss lustrando a lente. Elas não são assim tão boas. E um dos motivos eu já falei várias vezes aqui, porque a Sony usa as câmeras dela mais como uma propaganda para os seus sensores, porque ela é muito mais fabricante de sensor para todos os outros fabricantes do que fabricante de sensor para ela própria. Então é quase que como uma propaganda para os outros fabricantes comprarem sensores e colocar nas suas câmeras, certo? Então ela não tem ainda uma linha imensa de lentes, como a Fuji, que começou depois da Sony e já tem uma linha enorme de lentes. Então isso não acontece com a Sony. Não é ruim se você não precisa de lentes muito específicas, mas o que você tem já está bom, não tem muito mais como evoluir a partir disso, ok? Muito bem, deixa eu ver se tem algum outro e-mail aqui. Tem um e-mail aqui, ó, eu não vou achar ele aqui agora, mas eu lembro o que me perguntaram. Achei. A Lúcia, não sei Lúcia do que, diz que gostaria de ver um vídeo comparativo entre câmeras de celular. Tá? Então, é o seguinte, Lúcia, não sei se vale a pena fazer um vídeo comparativo entre câmeras de celular, porque as pessoas dificilmente escolhem um celular pela câmera. Existem diferenças gritantes entre as câmeras de celular, não só em termos de qualidade, mas em termos de característica. E isso é até difícil você colocar uma fotografia do lado da outra e conseguir estabelecer um método científico de análise em que você consiga comparar uma coisa com a outra. Agora, eu andei lendo esses tempos uns reviews de celulares e estão falando muito bem do Lenovo Moto G5 Plus,
tá? Que seria um celular ali de em torno de R$ 1.000. Estão falando muito bem desse celular. E também do LG G6, que é o lançamento agora da LG, que tem duas câmeras, assim como o iPhone. Não funciona tão bem quanto no iPhone, mas está lá. E que é em torno de R$ 1.500, R$ 1.800 mais ou menos esses celulares. Então eu acho que para o que tem disponível aqui no Brasil, esses seriam os dois celulares mais interessantes. Obviamente o Samsung S8, que não está explodindo tanto, ele tem uma câmera legal e não vai, a princípio não vai pegar fogo, que nem o S7, mas ele tem uma câmera legal. Mas daí você já está falando de um celular lá de 2000 e cacetada, então não sei se faz sentido comprar ele só pela câmera dele. Mesma coisa, o iPhone 7, né? A mesma característica. Não vale a pena comprar ele só pela câmera. O que vem embarcado junto com ele e estão te cobrando por isso é muito superior a simplesmente a câmera. Então, esses são os dois modelos que teria disponível aqui no Brasil, pelo que eu vi, tá? E que são legais. LG G6 e Lenovo Moto G5 Plus. Podem ter outros? Sim, tem um da Asus, Asus Zen 3 Zoom. Também tem duas câmeras. Também li boas coisas sobre ele. Mas é basicamente isso daí, certo? Então, essas foram as perguntas do e-mail. Agora eu vou voltar aqui e responder as perguntas do chat. Fabrício Gava, ele tem uma Nikon cropada e ele quer uma Sony Alpha 6100. Eu suponho, Fabrício, que tu esteja falando da Alpha 6000 ou da Alpha 6300, porque não existe uma Alpha 6100. Existe uma Alpha 5100, mas é muito antiga e bem restrita. Eu não sei se é o caso da tua pergunta, mas supondo que você esteja me perguntando sobre a Alpha 6300. Tá? É uma câmera bem interessante. Eu não sei qual a câmera que você tinha da Nikon para saber se vale essa troca. Tá? Mas a 6300, você que se interessa pela área de vídeo, ela é bem interessante no sistema de foco dela, no sistema de estabilização e nas características gerais do vídeo. Ela é uma ótima câmera. Então, nesse ponto, valeria muito a pena, muito interessante a troca. Fora que, uma câmera mirrorless, você pode adaptar diversas lentes. E para filmagem, algumas lentes mais antigas, de foco helicoidal metálico, são muito interessantes. Na Nikon, você dificilmente vai conseguir fazer essa adaptação. Agora, numa Sony, você vai conseguir de boa, porque ela é mirrorless. Então, nesse ponto, seria recomendável. Lucas Marques. Queria saber mais sobre a diferença entre a Fuji X-T2 e a Olympus M1 Mark II. Tá, seguinte, ó. Olympus tem o sensor micro 4/3. Ele é fator de corte de 2 vezes, enquanto o da Fuji é fator de corte de 1,5 vezes. Segunda consideração, a Fuji tem o sensor X-Trans. Dá menos moiré, tem uma resolução um pouquinho melhor, mesmo com a mesma quantidade de megapixels, de um sensor Bayer típico. Ela não dá tanto ruído cromático em alto ISO, e ela não tem o anti-aliasing, então ela consegue aproveitar toda a nitidez do que vem da lente. Enquanto a Olympus tem um sensor normal, ele é Bayer, ele tem o anti-aliasing e tal. Só que essa EM1, ela consegue fazer 4 fotografias vibrando o sensor. E isso, em fotografias então de paisagem, produto, qualquer coisa que não tenha movimento rápido, você consegue uma fotografia equivalente a 40 megapixels. Isso é incrível. Ela tem o sensor de estabilização de 5 eixos estabilizado no sensor. Isso é incrível também. Assim como as cores da Fuji são incríveis e o X-Trans é incrível. Então, são características muito diferentes entre uma câmera e outra. Se tu me falasse exatamente o que tu quer fazer com ela, talvez eu conseguiria te ajudar mais. Agora, basicamente, eu te diria o seguinte. Fuji
é as cores dela, é o X-Trans, é a linha de lentes fabulosa que a Fuji tem. Ela tem lentes muito bem construídas. O corpo da Fuji e o corpo da Olympus dá quase que na mesma. Os controles são muito bons de ambas. As duas têm corpo selado. A característica daí que puxa para o lado da Olympus é essa do sensor shift para fazer fotografias em altíssima resolução, ou então a estabilização de imagem, que é fantástica nela. E que na Fuji não tem, um pecado, que eu vivo dizendo que o tio Fuji deveria ter colocado sensor estabilizado nas câmeras dele. Espero ter te ajudado, Lucas. Chris Saxer, alguma coisa assim. Tem uma Nikon 7100 e a lente do kit, que tem uma abertura máxima de 3.5. Preciso de uma lente com abertura maior para conseguir fotografar onde não tem muita luz. Que lente tu me indica? Fale um pouco da Super Zoom também. Tá, seguinte, lente Super Zoom eu não recomendo, tá? Se tu tá falando de câmera Super Zoom, eu acho que só existem duas câmeras Super Zoom que valem a pena. Uma da Panasonic, não lembro o modelo, e uma da Sony, que eu também não lembro o modelo, mas é RX1, RX alguma coisa. E a da Panasonic, uma Panasonic com o corpo parecido com de DSLR. Essas duas câmeras Ultra Zoom são muito bacanas. Lentes Ultra Zoom para câmera DSLR são horríveis. A Nikon tem uma 18-300 que é péssima, uma 18-200 que é péssima. A 18-135 ainda é ok, mas ela ainda consegue ser pior do que a 18-55. Isso é óbvio. Botou muito zoom na fórmula da lente e ela não consegue se comportar muito bem. Agora, voltando à tua primeira pergunta, que é sobre lente luminosa, a Nikon tem duas lentes muito interessantes para fator de corte APS, que é a DX. A lente 35 1.8G, que é baratinha e funciona muito bem em câmera DX, ela é para câmera DX, e a 50 1.8G, que é para câmera full frame, mas que também funciona muito bem em câmera APS. Então essas duas lentes elas são 1.8, você vai conseguir o que você quer em termos de abertura, elas não são tão caras e vale a pena. Qual das duas? Bom, aí depende do tipo de fotografia que tu faz. Tu não me falou aqui, mas a princípio eu acho a 35 1.8 um pouquinho mais versátil, enquanto a 50 1.8 você consegue manter ela se um dia você trocar para uma full frame. Então fica aí a tua decisão. Rafael Haut, para fotografia de casamento ainda é viável comprar uma 5D Mark III? Rafael, é o seguinte, a 5D Mark III ela tem um péssimo Dynamic Range. Tirando isso, é uma câmera ok. Tá? Para a época dela é uma câmera legal e as pessoas estão vendendo ela usada agora para comprar a 5D Mark IV, justamente porque a Canon melhorou um pouquinho o Dynamic Range. Então a ideia é a seguinte, você não vai editar a tua fotografia, você não usa o ISO extremamente alto dela. A 5D Mark III é legal, tá? Se você não vai editar muito e se você não usa o ISO extremamente alto. Agora, se não for isso, se você precisa dessas duas condições, a 5D Mark III é um tiro no pé, porque ela é realmente muito ruim em Dynamic Range e em ISO muito elevado. Tá? Uma característica do sensor dela que foi corrigido para a 5D Mark IV. E basicamente a única coisa que a 5D Mark IV traz de realmente séria novidade é isso. É um Dynamic Range um pouquinho melhor e, portanto, também um pouquinho mais de capacidade de fotografar em ISO muito alto. Paulo Júnior tem uma Nikon D300S e estaria querendo partir para uma FX a 610. Seria mais viável investir nessa câmera ou gastar um pouco mais numa 750? Eu acho que é mais viável você investir na 610, tá? O valor de diferença entre a 610 e a 750 é muito grande e a diferença entre as câmeras não é assim tão grande, certo? Eu acho que você vai sentir uma evolução tremenda partindo da D300 para a 610. Eu já tive a D300 e parti dela para a Nikon D700.
que foi a primeira full frame barata da Nikon. E a 610 é muito melhor do que a 700, então eu já tinha sentido essa mudança gigantesca e eu tenho certeza que você vai sentir também. A 750 é uma câmera bem legal, mas não sei se a diferença de preço vale a pena. Ainda mais porque eventualmente você tem algumas lentes DX aí no teu kit e vai precisar de lentes FX para a tua nova full frame. Compra 610 e investe mais em lentes. É isso aí, certo? E se não quiser fazer isso exatamente agora, a 610 eventualmente vai ser substituída daqui a uns dias, porque ela já está há muito tempo no mercado e a Canon, a substituta da 6D, está vindo aí, 6D Mark II, mês que vem. A Nikon, ela tá ruinzinha nos lançamentos dela, não está conseguindo lançar muita coisa, mas eu não sei se ela vai ficar para trás. Talvez ainda esse ano ela lance uma 620, ou sei lá que nome que ela poderia dar para isso. Se você quiser esperar um pouco, talvez valha a pena esperar um pouco. Ou se não, vai na 610, que é barata e é muito boa. Lucas Marques, trabalho com fotografia de casamento, queria investir... Opa, tá repetida a pergunta. Já respondi, Lucas Marques. Leonardo Rossito, tenho uma 60D e gostaria de sua opinião sobre a atualização do firmware da Magic Lantern. Eu não conheço essa atualização especificamente porque eu não trabalho com Canon. E os meus alunos têm medo desse tipo de atualização, então nenhum deles testou. As análises que eu já vi sobre atualizações, não essa específica, mas atualizações, firmware russo, às vezes funcionam bem, às vezes começam a dar problemas de compatibilidade com lente, com outros acessórios. Porque um firmware de uma câmera é algo extremamente complexo, é quase um sistema operacional, assim como você tem num computador. Ele não tem que fazer só a câmera funcionar, ele tem que existir uma compatibilidade entre cartões de memória, entre baterias também, porque as baterias hoje têm comunicação inteligente, lentes, flash, disparadores remotos, tudo que tu pode imaginar. Tá? Então, assim, eu não sei especificamente no caso dessa, mas eu não sei se vale a pena você fazer essa troca, tá? Principalmente porque se der algum problema, justamente você não vai conseguir fazer a reversão, você não vai conseguir fazer ela voltar ao que era. Se não der problema, você eventualmente consegue voltar ao que era. Agora, se der problema, não vai rolar. E a 60D eu sei que já está bem velhinha, ela não é mais uma câmera que atende assim tão bem, mas ainda não sei se vale a pena arriscar o teu equipamento fazendo isso. Talvez vende a câmera e compre uma câmera mais atual que vai ser melhor no geral. Certo, Leonardo? É isso que eu tinha por hoje. Ressalto novamente que você pode mandar perguntas para assuntoprincipal@fotostv.com.br, pode deixar comentários no YouTube, se você estiver assistindo esse programa gravado, ou pode se organizar para participar do chat online e eu respondo aqui em tempo real para ti as perguntas que vêm então durante a gravação do programa, que normalmente acontece às segundas-feiras de manhã, pelo menos uma vez por mês. Ok? É isso que eu tinha por hoje, então. Até o próximo. Tchau. E aí, gostaram do programa de hoje? Deixa um like, deixa um comentário no vídeo do YouTube. Não se esqueça de mandar e-mails com perguntas para assuntoprincipal@fotostv.com.br e, principalmente, se inscreve no canal da Fotos TV e aí você não vai perder nenhum programa Assunto Principal, nem os outros da programação aqui da Fotos TV. Beleza? Até o próximo. Tchau.